Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre o fluido universal. Então, pergunta-se se o espírito é a evolução de um princípio inteligente do universo que constitui o elemento inteligente do universo, que é Deus. Então, por qual é a razão que o espírito sofre durante a sua reencarnação aqui na Terra? E, quando desencarna, o espírito sofre muito mais colado ao corpo de carne e osso? E, quando é descolado do corpo de carne, o espírito se desperta se sentindo integralmente o mesmo corpo de carne que morreu, e, como se tudo isso fosse pouco, quando o espírito vai para uma colônia espiritual, ao invés do espírito ser feliz, não, ele não é feliz. Ele vai viver a mesma vida que levou uma vida inteira vivendo aqui na Terra. Por qual é essa razão? É por causa da predominância da matéria sobre a consciência do espírito, que o princípio inteligente do universo, na forma de instinto, adquire quando alcança o formato humano. Somente quando o espírito se liberta da predominância da matéria sobre a consciência do espírito é quando o espírito se torna puro e será feliz eternamente no seio de Deus. É por essa razão que o espírito é obrigado a reencarnar para, através da dor e de todas as dificuldades impostas pelo corpo de carne, quando bem suportadas essas dores e esses sofrimentos, o espírito se liberte de toda a predominância da matéria sobre a sua consciência, passando a ser um espírito puro. Enquanto reste um pouquinho de predominância da matéria sobre a consciência do espírito, o espírito é obrigado a reencarnar para se purificar, e toda reencarnação é dolorosa. É por essa razão que espíritos superiores como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e muitos outros reencarnam. A reencarnação de espíritos superiores tem duplo sentido. É reencarnação evolutiva, por eles ainda ter um pouquinho de predominância da matéria sobre a sua consciência. E também é reencarnação missionária, por eles ser espíritos superiores. Quanto o espírito ser mais feliz ou mais desgraçado nas suas futuras reencarnações, e quanto o espírito reencarnar mais vezes ou menos vezes, isso só depende unicamente do comportamento que o espírito tenha em cada uma de suas reencarnações. Quanto mais o espírito se sacrifica para, no decorrer de cada reencarnação, se libertar de todas as suas paixões, se libertar de seus vícios e de todas as suas fraquezas, como também se intelectualizar
Então, tanto mais o espírito sofre menos e reencarna menos vezes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que, em uma única reencarnação, dependendo do esforço do espírito, o espírito pode subir tão alto na sua evolução moral que a sua queda se torna impossível. Quando o espírito se liberta totalmente da predominância da matéria sobre a sua consciência e é intelectualizado, então o espírito se torna puro e, portanto, o espírito não sente mais fluido de tipo nenhum, por mais rarefeito que o fluido seja, pois o fluido é um elemento físico e o espírito é um elemento metafísico. A menos que o espírito puro queira sentir o tipo de fluido que ele, o espírito, queira sentir, pois o fluido universal tem o destino eterno de realizar o querer do espírito, uma vez que o espírito é causa e o fluido universal é o efeito do espírito. É por essa razão que os espíritos puros não sentem as colônias espirituais, a menos que eles queiram sentir, pois todas as colônias espirituais são fluídicas. Aí, então, pergunta-se, já que o espírito puro não precisa reencarnar mais e nem sente as colônias espirituais por essas serem fluídicas, então, qual é o destino do espírito puro? O destino do espírito puro é o espírito puro continuar sendo o Deus que o espírito puro é por toda a eternidade. O espírito puro viaja pela abstração eterna e infinita à velocidade do pensamento. Ou seja, aonde quer que um espírito puro queira estar no infinito, o espírito puro está no ato do seu querer, independente da distância que separa o espírito do planeta para onde ele quer ir. Que para o espírito puro, distância não existe. É como o espírito puro, estando em todo o universo, sem o espírito puro estar em lugar nenhum. Vamos dar o seguinte exemplo. Digamos que um espírito puro esteja aqui no planeta Terra, mas esse espírito puro quer estar em outro planeta que está distante da Terra 1 milhão de decilhões de anos-luz. Ora, essa distância é uma distância infinita até mesmo para os astrônomos. A luz viajando à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a luz levaria uma eternidade para atingir essa distância. Pois bem, esse espírito que está aqui na Terra, ele está nesse planeta
que ele deseja ir, a essa distância incomensurável, no ato do seu querer. Mas como é que pode um espírito puro viajar pela abstração eterna e infinita a essa velocidade instantânea? Pode, porque o espírito é um elemento metafísico, portanto Deus. Tudo no universo que é originado do fluido universal é relativo, por ser físico. Sofre o efeito da relatividade, menos o espírito. O espírito é Deus e não existe relatividade em Deus. Toda a relatividade que os espíritos sofrem na sua jornada ascensional é a relatividade do perispírito que envolve o espírito. Essa relatividade vai diminuindo de intensidade na medida em que o espírito vai se libertando da predominância da matéria sobre a sua consciência. Além do espírito puro poder estar em todo o infinito, sem estar em lugar nenhum, pela instantaneidade com que ele chega aonde ele queira, o espírito puro está no paraíso que ele queira estar, no ato do seu querer. Embora os espíritos puros, por uma questão moral, dão preferência ao amparo a todos os espíritos que estão no curso da jornada evolutiva. Como é que o espírito puro está no paraíso que ele queira estar, no ato do seu querer? É pelo seguinte: o destino eterno do fluido universal é realizar o elemento inteligente do universo, pois o fluido universal é a reação do espírito, que é o elemento inteligente do universo. Então, tudo o que o espírito queira, o fluido universal realiza o querer do espírito de conformidade com a evolução que o espírito já tenha alcançado, tanto evolução moral como evolução intelectual. Quanto mais o espírito é atrasado intelectualmente e moralmente, tanto menos poder o espírito tem sobre o fluido universal. Os espíritos trevosos têm tanto poder sobre o fluido universal quanto uma criança de 6 meses de idade tem poder sobre a matéria. Quanto mais o espírito é evoluído intelectualmente e moralmente, tanto mais o espírito tem poder sobre o fluido universal. Quando o espírito se liberta completamente de toda a predominância da matéria sobre a sua consciência, então o espírito tem poder supremo sobre o fluido universal. Portanto, tudo o que o espírito puro queira, o fluido universal se converte no que o espírito puro esteja querendo, no ato do querer do espírito puro.
É por essa razão que o Espírito puro está no paraíso, que o Espírito puro queira estar no ato do seu querer. É da seguinte forma: as partículas que estão na extremidade extrema do infinitamente pequeno, que forma o fluido universal, essas partículas são regidas pela intenção do Espírito, de conformidade com a evolução que o Espírito já tem alcançado. Portanto, o Espírito puro quer uma coisa, e a intenção do Espírito puro rege o fluido universal, e o fluido universal se converte, partícula a partícula, no elemento que o Espírito puro esteja querendo. Essa conversão se dá à velocidade da luz, e o Espírito puro tem o que ele queira ter no ato do seu querer. Esse é o poder que cada Espírito puro tem sobre o fluido universal. A natureza íntima do Espírito puro não permite o Espírito puro querer algo, seja o que for, que esteja fora da coerência da ordem da criação. Pois, se tal coisa pudesse acontecer, então, no universo, não havia coerência na ordem da criação. Portanto, aonde quer que o Espírito puro esteja no universo, o Espírito puro está na sua habitação psíquica natural, está no seu domínio absoluto natural. Esse é o Deus que o Espírito puro é eternamente. Todos os espíritos puros no infinito formam a inteligência suprema do universo paralela ao elemento inteligente do universo. A coerência de todos os espíritos puros no infinito é o que realiza a consciência suprema do universo. Os pensamentos de todos os espíritos puros no infinito é o que gera a psicosfera no universo. Então, esse é o destino de todo espírito quando se liberta de toda a predominância da matéria sobre a sua consciência. Ele é Deus e esse é o destino dele. E aqui termino este estudo e este vídeo.